Boa noite. Trouxemos aqui, primeiramente, o convite do 23º SEAG, Seminário Espírita do Agreste, que vai ocorrer na AME durante o período do Carnaval. Então, vai ser a abertura no domingo, dia 15, a partir de 14h30, com Heleno Vidal. Depois nós iremos ter, na segunda-feira, Fábio Barros, que vem, ele é o dirigente do Centro Espírita, aliás, do Grupo Espírita Seara de Deus. Ele vai abordar o tema obsessão, na segunda-feira. E na quarta-feira, nós teremos Josué Fidelis, que irá trazer para nós a temática dissertações espíritas. O tema central do evento é 155 anos do Livro dos Médiuns. E deixa eu ver aqui o destaque. O evento é aberto ao público, a entrada é franca, e aqueles que não viajam durante o Carnaval, que moram aqui em cidades próximas a Caruaru, são convidados a virem participar. É um evento organizado pelo Conselho Municipal do Espiritismo, que une as casas espíritas de Caruaru nesse mesmo ideal de divulgação da doutrina através desses seminários. Então, são ótimos palestrantes que irão estar aqui durante o Carnaval, e fica aí o convite. Então, trouxemos aqui para introduzir o nosso tema e fazer uma breve reflexão, uma mensagem do Espírito Emmanuel. Está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 151. Emmanuel nos diz assim: poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente necessário. Emmanuel tem, assim, a capacidade de sintetizar em poucas linhas o conteúdo espiritual que é preciso estender para que a gente compreenda melhor. Há nessa proposta de Emmanuel o convite para que nós, independente da situação pessoal que está vivendo, dos problemas, das dificuldades financeiras, familiares, profissionais, de qualquer área, independente de onde nós atuamos, poderes superiores velam por nós. Ou seja, interesses que muitas vezes nós não percebemos, vai conduzindo, vai direcionando certas questões que têm um objetivo certo. Emmanuel explicita isso dizendo assim: facultando-nos aquilo que nos é efetivamente necessário. Então, mesmo que a gente esteja passando por um período difícil, às vezes de doenças, de dificuldades em qualquer área de nossa vida, a orientação da espiritualidade superior é: conscientiza-te. Não é o acaso, não são circunstâncias aleatórias que estão trazendo essa situação. Por trás de tudo isso, há objetivos superiores. Às vezes,
em lições duras, em dificuldades que precisamos trabalhar, na aquisição de virtudes como a calma, a paciência, a confiança nos poderes divinos, mas sempre com objetivos nobres, elevados para todos nós. Como isso é importante nessa época em que nós vivemos de tantas instabilidades econômicas, ameaças de guerras, desequilíbrios nas mais variadas áreas de atuação da criatura humana, nós sabermos que por trás de tudo isso, as leis de Deus atuam, estão presentes. Quando a gente faz esse tipo de comentário, sempre nos vem aquela frase que vocês já ouviram aqui, mas que por ser tão importante, é interessante relembrá-la. Na Terra tem muita injustiça, mas não tem ninguém injustiçado. Parece um paradoxo, né? Uma coisa conflitante. Como é que na Terra tem injustiças e não tem ninguém injustiçado? Porque precisamos perceber a vida sob o olhar do espírito imortal, que abrange não só a experiência atual, mas as reencarnações passadas. A percepção de que nós vivemos no mundo de efeitos e não no mundo de causas. Por isso, muitas questões, pelo olhar, pelo prisma exclusivamente humano, são absurdas, são muito injustas, são muito trágicas. Mas quando percebemos que aqui é um mundo de provas e expiações, de que se hoje nós passamos por situações difíceis, trabalhosas, porque são necessárias. Porque nós não somos apenas a aparência física e a experiência pessoal da existência que vivemos. Não. Nós somos espíritos em transição por um corpo que traz um manancial de experiências e de desequilíbrios, de problemas, de questões de outras vidas e que estão sendo trabalhadas, ressignificadas na vida atual. Tendo essa consciência, as dificuldades que qualquer um de nós estejamos passando, diminui o seu peso, diminui o impacto, a percepção da vida, como de fato nós somos, espíritos imortais, acalma tudo. Quando juntamos a isso o conhecimento da reencarnação, bom, aí se planifica completamente essa calma. E é isso que nós estamos trazendo no livro Ação e Reação. Hoje iniciaremos a abordagem do capítulo 3, Intervenção na Memória. Ora, a questão da memória. Dizem muitos que é o ponto delicado que faz com que muitas pessoas não acreditem na reencarnação. Porque não se lembram de vidas anteriores. Que história é essa? De eu já ter vivido em outras épocas, em outros corpos, e não ter lembrança nenhuma disso? E se é assim, para que serve esse argumento da reencarnação? E, meus amigos, a questão toda
é que esse esquecimento temporário, que inclusive é tratado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem um item lá, esquecimento do passado. Lá no Evangelho é dito assim, que esse esquecimento não é total, de que nós temos, através da intuição, de momentos em que ou espíritos benfeitores, através do repouso físico quando vamos dormir, fazem alusões, trazem lições para que durante a nossa experiência física desperta, utilizemos. Isso vem como ideias intuitivas e que são, diz a espiritualidade, o suficiente para o êxito do trabalho que temos que realizar. A memória mais detalhada não vem, sobretudo, porque nós, através da família consanguínea, através dos laços sociais, profissionais, nós reencontramos espíritos que já estiveram ligados a nós. E muitas vezes de forma desastrosa. Se tivéssemos essa lembrança, na maioria das vezes, o convívio social seria impossível. Porque se por um lado, amigos e irmãos de vidas anteriores, nós nos recordaríamos, isso seria muito bom. Por outro lado, a percepção de pessoas as quais nós já prejudicamos ou fomos prejudicadas por elas e que convivem conosco dentro da família seria um desastre, uma tragédia. Então, é a misericórdia divina, é o amor do Pai, para que a gente aproveite ao máximo a experiência nova no corpo, que esse esquecimento se dá. Mas a questão toda delicada desse capítulo que estamos abordando é quando, no final do capítulo anterior, um espírito pergunta ao instrutor Druso, que é aquele instrutor que comentamos aqui, estava à frente de um trabalho espiritual na Mansão Paz. Mansão essa que era um verdadeiro educandário, ao mesmo tempo hospital, posto de socorro muito grande e que ajudava muitos espíritos. Então, um deles, que já colaborava nos trabalhos do Instituto, perguntou a Druso: instrutor, por que esse esquecimento do lado de cá? Porque eu sei que eu tive outras existências. Por que é que eu só me lembro da última? Vejam só a questão. O esquecimento de vidas anteriores, a grande maioria de nós, não é só aqui na Terra, encarnados. É voltando para o plano espiritual. Aonde a lembrança que fica mais natural é a da última encarnação, mas não de encarnações anteriores. E Druso vai explicar àquele auxiliar dos trabalhos a razão. E Druso diz assim: os espíritos que atenderam seus deveres com retidão retornam pacificamente aos domínios da memória.
Então é assim, se a nossa vida tivesse sido uma existência plena de êxitos, das propostas espirituais que temos feito antes da encarnação, termos cumprido e não termos criado mais problemas, porque para a maioria de nós encarnados, a gente reencarna para resolver determinados problemas, às vezes um ou dois maiores. E a gente vem e às vezes consegue resolver. Mas só que a gente cria mais dois. E acaba voltando para o plano espiritual 0-0. Veio para resolver dois. Se tivesse resolvido e não tivesse criado mais, estaria enquadrado no que Druso explicou aqui ao auxiliar. Mas se resolve um problema e cria outro, e aí chega no mundo espiritual, bagunçar. E aí, lembrança de outras vidas é providencial que nem se lembre. Porque senão ia juntar problema da última existência, mais problema de outras que ficaram para trás e que não tenham sido resolvidos. Então, diante dessa explicação, começa o capítulo 3 do livro Ação e Reação, e que tem o título Intervenção na Memória. Nós iremos ver, ao longo desse capítulo e de outros do livro Ação e Reação, algo que, diríamos assim, se tornou quase uma das profecias dos livros de André Luiz. E os livros de André Luiz, diversos deles, desde Missionários da Luz, que já citamos aqui, No Mundo Maior, e agora Ação e Reação, trouxeram informações de teor científico que só 20, 30 anos depois, os cientistas na Terra, ou médicos mesmos, vieram a descobrir e trabalhar, inclusive nos dias em que estamos vivendo. Então, uma dessas questões é a questão da intervenção na memória. Porque lá no livro Ação e Reação, logo no começo, ocorre o seguinte, que trouxemos aqui. O primeiro é quando um assistente, caso outro assistente, não aquele que citamos, se dirige a Druso e diz assim, meu irmão, viemos lhe pedir ajuda para um caso muito difícil que eles não estavam conseguindo resolver. Era um caso relativo à reencarnação de um espírito. Esse espírito tem o nome, neste livro, de Jonas. A mãe dele se chamava Celina. E estava agora no 4º mês de gravidez e já fazia 3 tentativas de abortar a criança que estava em gestação no seu feto. E espíritos que acompanhavam a situação dela aqui na Terra temiam que fracassasse o projeto da reencarnação de Jonas. E aí Druso fica até um pouco impactado quando recebe a notícia e diz assim, ora, voltem à residência lá de Celina e hoje à noite
quando ela for dormir, tragam ela aqui em desdobramento, para que nós lembremos a ela o compromisso que ela assumiu e que não pode fugir dele. Porque Celina, antes da encarnação, tinha assumido um compromisso de ter aquele filho, que agora ela se negava quando sentia esse filho se aproximando através do processo gestativo, ela buscava abortar. Então, vejam só, em desdobramento, o Druso, através de aplicações magnéticas, faria com que a memória dela voltasse a trazer a lume, trazer a lembrança do compromisso espiritual. Ora, isso é uma espécie de terapia de regressão de memória, só que realizada no plano espiritual. Mais adiante a gente vai ver algumas outras. Esse livro Ação e Reação, ele foi escrito, foi psicografado por Chico Xavier em 1957, aos 100 anos de publicação do Livro dos Espíritos, como um marco comemorativo. E vejam só, vocês sabem que hoje, na psicologia, há uma escola em particular, já faz alguns decênios, que trabalha com a TVP, Terapia de Vidas Passadas, ou a terapia de regressão de memória. Sabem quando surgiu a terapia de regressão de memória? Vejam só. Eu deixei assinalado aqui. Surgiu em 1967, através de um americano chamado Morris Nerterton. Em 1967, ele fez ele é o pioneiro na sistematização da técnica, hoje utilizada praticamente em todo o mundo, inclusive no Brasil, aonde o paciente é levado a um torpor hipnótico e, entrando num estado relativo de transe, ele é ajudado a recordar questões do passado. Essa terapia é utilizada principalmente em situações onde as escolas de psicologia tradicional ou psicoterapia não alcançam. Há certos traumas, há certas síndromes que, não encontrando na terapia convencional uma solução, é tratada através da TVP. Só que nas obras de André Luiz, alguns decênios antes, isso já era colocado pela espiritualidade, porque isso já era uma técnica utilizada do lado de lá. Como nós aprendemos, as instituições, os progressos, muito daquilo que o homem descobre na Terra, surge na Terra como uma cópia, um reflexo do que já existia no plano espiritual, inclusive essa técnica. Então, nesse caso, que lembramos de Dona Celina e Jonas, tem 2 pontos aqui importantes para fazermos uma fixação da questão de alerta sobre o aborto.
no livro Missionários da Luz, há no capítulo 15 do livro Missionários da Luz, no capítulo 15, fracasso. É o caso da reencarnação de Volpini, que não se realiza. Nessa obra Missionários da Luz, o espírito, a mãe é chamada de Cesarina. É claro que todos esses nomes são pseudos nomes, porque na verdade são casos reais, mas que a espiritualidade coloca nomes fictícios para, de alguma forma, caso o conteúdo desse livro chegasse àquele espírito e ele ainda tivesse encarnado na época, aquilo não pudesse gerar, inclusive, um transtorno. Então, são usados pseudônimos. Então, a Cesarina estava grávida do Volpini e já houvera tentado 3 vezes abortar. E agora seria a 4ª vez. Os espíritos são chamados a intervir. Cesarina, que era casada, tinha separado-se recentemente do esposo, mas tinha ficado grávida. E certos espíritos, que inclusive desejavam que ela abortasse, haviam participado de forma obsessiva em tudo aquilo que estava acontecendo com ela. Quando Alexandre, que é o instrutor de André, e André Luiz vão até a casa de Cesarina, percebem as péssimas companhias espirituais que ela estava tendo. Ela se separou para viver uma vida dissoluta, como se diz popularmente, cair na gandaia. Viver uma vida onde bares e noitadas eram inclusive os fatores que propiciavam abortos. Só que daquela vez a espiritualidade vai intervir. E através de uma amiga dela, tenta dissuadir ela de ir àquela festa à noite. Ela disse que era um compromisso, uma festa de aniversário, só que era uma festa dentro de um bar. E os espíritos que estavam cuidando dessa reencarnação do Volpini sabiam que mais um excesso de álcool e de desequilíbrio inviabilizaria a reencarnação dele. Aí tentam, através de uma amiga dela, dissuadir ela: não vá, minha amiga, você está grávida. Dessa vez já estava grávida há vários meses, e aí ela diz: não, eu não posso faltar esse compromisso. Na verdade, mesmo com a intervenção dos espíritos, ela comete o aborto resultado do excesso de álcool que ela ingeriu, e no outro dia a notícia que chega na casa onde ela morava era a internação às pressas no hospital. Outro caso também sobre isso está no livro No Mundo Maior. No Mundo Maior tem outro caso de aborto que, infelizmente, redunda inclusive na morte da mãe. Já nesse caso do livro No Mundo Maior, era uma jovem, 19, 20 anos, tinha ficado órfã de mãe, Cecília, o nome dela, mas que, filha da alta sociedade,
O pai dela fazia todos os gostos dela e ela vivia numa vida também dissoluta, engravida. Mas aquela criança ela não queria de jeito nenhum. Aquela criança vinha atrapalhar a vida dela. Como o pai dela não aceitaria aquilo? E aí ela começa a ter a tentativa de procurar médicos. Só que esses médicos, amparados espiritualmente, se negaram a realizar um aborto. Aí ela encontrou uma enfermeira que se tornou amiga dela com essa proposta de cometer um aborto. No plano espiritual, a mãe dela, desencarnada, busca Calderaro, que é o instrutor de André no livro do Mundo Maior, rogando por socorro, para que ele intervisse e não ocorresse aquele aborto. Calderaro vem com André Luiz, o Hilário vem ajudar na situação e tentam induzir através da enfermeira que ela não cometesse aquele aborto. A enfermeira, amparada espiritualmente, tenta dissuadi-la, mas ela diz que não tem conversa. Ela não aceita ter aquele filho. A enfermeira, intuída pelos espíritos, dá a ela um sedativo, um remédio tranquilizante. Ela toma e adormece. E quando ela adormece, Calderaro estava lá, ajuda ela a se desdobrar, e ela tem um encontro com a mãe dela, que estava desencarnada. A gente vê nessas situações a quantidade de atividades que ocorrem com qualquer um de nós quando estamos fisicamente adormecidos. Desdobramentos, visitas astrais, reencontros com parentes, amigos e desafetos no plano espiritual. Aliás, quando nós encontramos desafetos no plano espiritual, o resultado normalmente é pesadelos. É acordar agoniado. É acordar achando que está correndo de um animal para pegá-lo. Quando, na verdade, era uma perseguição espiritual. Aqui no caso, a Cecília é desdobrada e vai encontrar-se com a mãe. E, meus amigos, a mãe dela usa todos os argumentos possíveis para que ela não interrompesse a gestação. Falando-lhe de que aquele filho iria ser mais adiante alguém para ajudá-la, para amparar. Que ela enfrentasse as incompreensões que poderia haver, que não faltaria amparo para que ela enfrentasse. Olha, argumentos não faltou. Pois que a mãe dela falou bem muito, ela disse à mãe desdobramento. Agora a senhora vem me dizer isso? Quando a senhora estava comigo, a senhora não me ensinava assim. Porque, de certa forma, a mãe dela tinha uma consciência de culpa pelo excesso de irresponsabilidade na educação da filha. A filha, depois da morte da mãe, piorou. Mas mesmo quando a mãe estava, já era meio desequilibrada. E agora a filha passa, como se diz, na cara da mãe, de que ela era daquele jeito, por responsabilidade dela. É claro que a gente sabe que cada um de nós é responsável por aquilo que somos. Principalmente quando atingimos a maioridade. Entrou na adolescência, a reencarnação se fechou, agora é conosco.
Não adianta estar culpando pais, governo, sociedade, isso ou aquilo, por questões cujo resultado, a responsabilidade é nossa, como era no caso aqui de Cecília. Mas aí a mãe dela retoma os argumentos, mesmo depois que ela disse isso. Mas depois de tudo, ela acorda de madrugada, gritando pela enfermeira e dizendo: veja só o que me aconteceu. A minha mãe volta dos mortos para querer intervir nessa questão que eu tenho que resolver agora, que era a da gravidez. E aí não teve ajuda espiritual, a enfermeira tenta extrair a criança. A criança, que fazia parte do passado dela de forma desastrosa, era um espírito que tinha questões graves com Cecília e que rogava intuitivamente, porque o espírito estava no processo de gestação, rogava que não o matassem. Os espíritos percebiam isso, Calderário, André Luiz, mas elas não aceitam e obrigou praticamente a enfermeira a iniciar um aborto. Nesse aborto, a enfermeira só consegue tirar parte do feto. Outra parte ficou. Aquela parte que ficou, o espírito, agora em processo de desagregação fluídica, estava vibrando tanto do ódio que era fator indireto da provocação de uma grande hemorragia. O resultado, a enfermeira viu que não estava dando mais conta e, segundo os espíritos, o que restava fazer era oração por ela, pelo filho, porque os dois estavam ali desencarnados. E seria um caso de processo obsessivo terrível para mais adiante ser resolvido. Então, essas duas incisões importantes sobre o aborto, mas continuando, chega outro assistente de Druso e diz: olha, aquele irmão que nós socorremos na semana passada, que foi levado para a enfermaria de assistência magnética, ele continua no mesmo estado. E aí o Druso pergunta, mas ele não falou nada, não se identificou? Não. E aí Druso vai, André Luiz, naquela enfermaria especial, onde estava certo espírito em estado de torpor, de sono, e que não conseguia expressar, a não ser alguns grunhidos. Aí a gente lembra nessa passagem, né, aquela situação registrada no livro Os Mensageiros, de André Luiz. Lá nos Mensageiros há um posto de socorro, um posto de auxílio espiritual, onde Alfredo e Ismália tomam conta, dois espíritos. Naquele posto tinha um pavilhão, um local maior, aonde cerca de 3.000 espíritos dormiam num estado de relativo pesadelos, que não conseguiam ainda acordar. E, na verdade, no livro Os Mensageiros isso é mostrado. Ismália, que houvera sido a esposa de Alfredo, estava agora
num plano espiritual mais elevado do que Alfredo. Periodicamente ela visitava aquele posto de socorro e, através da prece e de auxílio magnético, iam despertando aos poucos aqueles espíritos adormecidos. Agora, situação parecida se dava nessa ajuda que Druso ia prestar. Porque esse espírito que não conseguia despertar, ele tinha uma aparência física deformada, pernas inchadas, braços inchados, que André, quando vê, pergunta se aquele espírito veio para o plano espiritual através de um desastre, de algum acidente grave, que deixou o corpo espiritual dele ainda com marcas do que teria lhe acontecido. Mas o Druso diz que não. E aí começa um trabalho, também usando a oração e passes, e aquele espírito começa aos poucos a despertar. E quando esse espírito desperta um pouco, ele externa de uma forma muito impactante a seguinte expressão: eu confesso, eu sou o culpado, eu sou o culpado. Era um espírito que é identificado pelo nome de Antônio Olimpo. Antônio Olimpo, ele houvera sido socorrido no plano espiritual num processo de obsessão muito grave. Foi um processo através de técnicas hipnóticas que levaram ele àquele estado de deformação. Era o resultado de um crime grave, que ele começa a narrar quando ele acorda ali. Ele diz que o Antônio Olimpo, que ele sabia estar no inferno merecido. E aí ele começa a narrar um pouco a história dele. Na última encarnação, ele tinha 2 irmãos. Esses 2 irmãos se chamavam, na obra, Clarindo e Leonel, e quando os pais vêm a falecer, há uma grande propriedade rural que o Antônio Olimpo tomava conta. Só que os irmãos viviam na cidade, não viviam no campo. Quem sabia o manejo de animais, o manejo da terra, era o Antônio Olimpo. Só que agora ele teria que dividir. Aquela fazenda teria que ser dividida com os 3. E ele começou a armazenar ideias de como resolver essa situação sem aparentemente sair prejudicado. E a ideia foi de assassinar os 2 irmãos. E ele narra ali ao Druso, André, e em determinada ocasião, ele junto com os irmãos bebem, ele compra uma garrafa de bebidas alcoólicas e ele ajuda os irmãos a ficar meio embriagados e convence eles a uma passagem por um barco em determinado rio daquela fazenda, aonde os 3 foram juntos, como se estivesse a maior harmonia. E quando ele percebe que o barco chegou na parte mais funda, ele arranja um jeito de virar o barco e os 3 caírem na água. Só que os 2 irmãos não sabiam nadar. Morrem afogados.
Ele, quando chega na margem, inventa todo um teatro de como tinha sido um acidente. E o resultado é que a herança toda que os pais tinham deixado ficara para ele. As leis da terra não tinham alcançado. Mas como nós sabemos, a vida no corpo, ela é temporária. A vida espiritual continua. E ele diz que mais adiante, mesmo vivendo com a consciência de culpa, ele tentou se dedicar ao máximo à esposa, ao filho. Eles tinham um filho, Luiz, e passa-se alguns anos, a sua esposa fica doente. E como se fosse por ironia do destino, ela morre afogada. Bom, o filho Luiz já estava agora ficando de maior, e depois de algum tempo, o Antônio Olímpio desencarna. Do outro lado, os dois irmãos dele estavam esperando ele. E esperando com ódio e com ressentimento que não tinha tamanho. Aquele ódio gerou um processo obsessivo durante muito tempo. Até que mais adiante ele foi socorrido e começa, nessa narração da situação dele, o início de um tratamento que também mais adiante nos capítulos que nós iremos abordar, será alvo da ajuda, do amparo espiritual. Mas o que fica aqui em destaque é de que há inúmeras situações aonde, claro, a justiça humana é sempre imperfeita. Na verdade, não poderíamos nem dizer justiça humana. Porque, por exemplo, alguém mata fisicamente outra pessoa. Mesmo que ficasse preso a vida toda, não seria justiça. Porque ele não devolveu o corpo daquele que foi vítima dele. Foi uma maneira de a sociedade preservar que outros crimes não ocorressem caso aquela pessoa não tivesse sido punida e presa. Então, é uma justiça imperfeita. Porque só seria se a pessoa devolvesse a vida física. E mesmo assim, muitas vezes, mesmo tendo ficado preso alguns anos, a questão é que quando nós erramos, o crime que a gente comete, se for um crime, não é apenas atingindo uma pessoa física, mas é atingindo as leis de Deus. A questão é que o problema maior é regularizar-se perante as leis de Deus. Mesmo que a pessoa tenha pagado, entre aspas, pelo mal que tenha feito na terra, a questão é a quitação da consciência perante Deus. E aqui no caso de Leonel, de Antônio Olímpio, nem prisão humana houve, mas do mundo espiritual ele ficou sendo serviciado, escravizado pelos dois irmãos e submetido a processos hipnóticos, que agora estavam começando a ser resolvidos. O que fica claro como lição maior nessa abordagem sobre intervenção na memória é sabermos de que, olha, no plano espiritual, através da ajuda dos espíritos benfeitores, muitas questões são resolvidas quando fisicamente vamos dormir. E que é por isso a importância reiterada da nossa preparação
pela prece, por uma leitura elevada, antes de fisicamente adormecermos. Porque podemos ir participar de questões importantes relativas à nossa experiência encarnatória, mas que a facilitação que nós podemos oferecer é essa preparação. Quando vamos dormir sem a preparação, com a cabeça cheia de preocupações, de questões não resolvidas, nós podemos, às vezes, ter sono físico, que vai apenas refletir na nossa área mental os problemas que não foram resolvidos. Podemos, e aí é muito pior, através da intervenção de espíritos obsessores, inferiores, passarmos por circunstâncias que poderiam ter sido evitadas se melhor tivesse sido o nosso cuidado no dia a dia e com a preparação anterior ao sono físico. É claro que se durante as horas diurnas tivermos toda um campo de experiências delituosas e desequilibradas, não vai ser um socorro de 5 minutos de prece ou de leitura que vai nos reequilibrar espiritualmente. É preciso que no dia a dia, nas horas que compõem o dia, a gente esteja ao máximo buscando a vivência do bem, da caridade, daquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, para que, ao dormir, a preparação que ali façamos tenha verdadeira eficácia. Então, aqui nós deixamos esses comentários e um incentivo para aqueles que ainda não tenham conhecido o livro, a leitura do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz. Uma boa noite para todos, possamos voltar aos nossos lares com muita paz.